Mateus capítulo 4, versículo 23 e 25, e continua no capítulo 5. Vamos ler os versículos do 1 ao 3. Mateus capítulo 4, versículos 23 ao 25, e continua no capítulo 5, versículos 1 ao 3. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Vamos ler até ali. Bem-aventurados. Vamos iniciar falando do Sermão da Montanha. E como eu disse, começaremos uma série. Não é uma palestra, é uma série de ensinos sobre um dos sermões mais importantes e desafiadores de todo discípulo dito por Jesus. E gostaria de despertar a sua curiosidade para que não perca esse estudo do Sermão da Montanha, dando apenas uma pincelada do que será essa série. E quero repetir, seria interessante que você pudesse ler várias vezes os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Vejamos algumas razões pelas quais esse sermão é considerado um dos mais importantes. E começaremos falando do pregador. E quero perguntar: quem pregou o Sermão da Montanha? Só para você se firmar e estar convicto: Jesus. Eu creio que nós já ouvimos muitas mensagens de pregadores que nós às vezes gostamos e que nos fazem rir, chorar, que nos desafiam, que às vezes nos assustam e outras vezes nos enganam. Agora pense por um momento no caráter, no testemunho e na vida desse pregador, daquele que pronunciou o Sermão da Montanha. Se lembre que um sermão pode durar 1 hora, mas a vida do pregador continua, pode durar a vida toda. Um ensino
sistematizado durante uma vida inteira. Você poderia dizer algo mal desse pregador? O que você poderia falar ruim do pregador do Sermão da Montanha? Você poderia questionar a sua mensagem? Sim ou não? Só temos admiração, respeito, honra e gratidão com esse pregador. E é justamente essa a razão pela qual nenhum sermão ensinado pelo pregador que nós gostamos poderia superar o Sermão da Montanha. O pregador é Jesus, o mesmo Deus feito carne. Esse sermão provém diretamente do trono, do céu de Deus. Não tem equívoco, nem contaminação. Aliás, Jesus cumpriu tudo que Ele mesmo pregou nesse sermão. Precisamos lembrar. Quando eu falo precisamos lembrar, você pode ter certeza que é um item importante para ser lembrado. O pregador desse sermão é o mesmo Deus, e Ele conhece tudo, e por isso devemos acreditar e aceitar tudo que Ele diz. Por exemplo, ninguém pode servir a dois senhores. Estava falando do quê? Quais esses dois senhores? Deus e Mamon, o dinheiro. Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Algo que precisamos lembrar continuamente. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E gosto muito, vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. São algumas das frases que nós encontramos no Sermão da Montanha. Em outras palavras, devemos acreditar que Deus abençoa os seus filhos. E sempre que formos confrontados pelo Sermão da Montanha ou por uma outra palavra, precisamos lembrar quem está nos falando. Quando você ouve uma mensagem que nem hoje, precisa se lembrar quem que eu estou ouvindo agora mesmo. A voz não importa. A pessoa que está transmitindo também não é o foco da luz, mas é a palavra que está sendo falada. E precisa levar muito a sério o que está escrito, porque nesse sermão Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque a palavra de Deus é eterna. Mais uma razão para nos interessarmos pelo Sermão da Montanha: a postura dele para ensinar. Eu poderia falar a posição, mas achei mais certo a postura dele para ensinar. Nós lemos: e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. Diz assentando-se. É importante saber isso. A Bíblia oferece detalhes, talvez para nós
Nem seja importante se Jesus fez o seu sermão em pé ou assentado. Mas a Bíblia diz: e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Isso quer dizer que era um assunto muito importante. Era muito importante, era algo oficial, era algo que vinha diretamente do trono de Deus. Era extremadamente importante. As outras coisas que ele ensinava, fazia enquanto caminhavam. E tem outras passagens que falam justamente disso. Enquanto eles caminhavam, Jesus disse-lhes. Mas aqui ele não estava de maneira informal tentando ensinar algo comum. Era algo importante, era algo oficial. O assunto do Sermão da Montanha foi algo muito sério. Aliás, assim deve ser com toda palavra que sai da boca de Deus. Para nós deve ser um assunto sério. Por isso não podemos deixar que nada tire a nossa atenção quando viemos para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a gente tenta se focar logo no começo e rápido perde a atenção. Algo rouba a sua atenção. Mas toda a palavra de Deus deve ser levada a sério. Daí que sempre Jesus falava: se alguém tem ouvidos, que ouça. Parece que isso não faz sentido, porque todo mundo que tem ouvidos pode ouvir, mas sabe que nem todos que têm ouvidos às vezes ouvem, porque podem estar totalmente distraídos. Mais uma razão para nós estudarmos o Sermão da Montanha. Os destinatários, novamente, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Diga: discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, os seus discípulos. Por incrível que pareça, o que eu vou dizer não foi um sermão para os perdidos. Não foi uma mensagem daquelas que nós estigmatizamos como evangelística. Jesus falou visando que aqueles que não eram convertidos viessem ao arrependimento. Poderia, porque toda a palavra de Deus convence o homem. E o Espírito está ali para convencer de pecado, justiça e juízo. Mas aqui ele estava falando para os seus discípulos. Não foi um sermão com um apelo para salvação, porque são muitas coisas que caracterizam a vida daquele que abraça o compromisso cristão. Por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. Eu quis sublinhar esse texto, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não depende de nós. A salvação não se alcança pelo que nós fazemos, e sim pela graça. O Sermão da Montanha mostrará para você o tipo de pessoas que deveremos ser os cidadãos do reino de Deus. Quais as características principais dos cidadãos do reino do céu? Você já deve ter algumas delas. Se você ainda não se considerar cidadão do reino, pode vir a Deus e em arrependimento e fé entregar a sua vida para Jesus. Mas o Sermão da Montanha
não trata apenas com ações e os comportamentos que outros enxergam em nós, e sim da maneira como está o nosso coração. Porque às vezes, quando alguém ouve uma mensagem, pode acabar se sentindo culpado e diz: olha, eu creio que preciso mudar alguma coisa, e faz o propósito firme e diz: depois de ouvir aquela mensagem, eu propus que vou mudar, e a pessoa se esforça por mudar um comportamento. Mas sabe qual a verdadeira frutificação? Não quando depende de você mudar o comportamento, não porque você se sentiu mal, não porque o pregador fez você se sentir culpado, e sim que quando você se expõe à palavra viva e eficaz de Deus, você é transformado pelo poder do Espírito Santo. É isso que faz a exposição do Sermão da Montanha: esquadrinhar o que há no nosso coração. Se lembre, o sermão não são requisitos para alcançar a salvação, e sim as qualidades, ações e sentimentos dos que já foram salvos. O Sermão da Montanha apresenta o caráter e conduta do cristão. Se já formos cidadãos do reino, se Cristo é o nosso Rei, e se esse sermão é o seu programa de governo, a sua Constituição, a nossa vida deve ser caracterizada pelo que está escrito nele. Alguém diz: é impossível viver o Sermão da Montanha sem primeiro ser cheio do poder do Espírito Santo. E mais alguém diz, quando Jesus disse a seus discípulos: recebereis poder para serem minhas testemunhas, não simplesmente estava falando do que eles fariam pregando, dando testemunho, e sim aquilo que eles seriam como discípulos do Senhor, para outros enxergarem neles o testemunho de uma vida controlada pelo poder do Espírito Santo. E eu gostei muito disso, porque a gente sempre fica pensando: não, preciso ser testemunha. E muitos andam tentando dar testemunho com palavras, mas não era só isso que Jesus queria. Era uma vida de testemunho controlada pelo poder do Espírito Santo, que fazia que os outros enxergaram Jesus na vida desses primeiros discípulos. Agora, o que produz em nós é a segunda abordagem: o Sermão da Montanha. O que produz? Diga comigo: certeza. Certeza contínua da necessidade da obra de Cristo em nós. Sempre que eu leio o sermão, meu Deus do céu, hoje li umas 2 vezes, e eu fico pensando: preciso da manifestação poderosa do Senhor Jesus Cristo na minha vida, para que minha vida esteja alinhada com aquilo que está escrito. O que está sendo pedido aqui não pode ser feito com a força humana. Não é que você leu: bem-aventurados os puros, e você amanhã vira um puritano e se enclausura, e você faz um esforço para não ser mais impuro. É impossível. Não trata-se do nosso esforço.
Trata-se de algo que faz Deus, para que no meio da impureza nós consigamos nos manter puros. Em Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 29 e 30, estamos em Mateus 5. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E já tem pessoas que acrescentaram a maneira de brincadeira. Eu já vi pessoas dizer assim: o Senhor disse aqui, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e depois me segure. No versículo 39, 44, 39 foi o anterior. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. São apenas pinceladas das características que todo cidadão do céu deve apresentar. Somos confrontados pelo sermão cada vez que o lemos e reconhecemos a nossa necessidade dele, e com maior paixão precisamos determinar buscar o Senhor. Quando você lê, você é confrontado a depender e dizer: Senhor, se tu não faz, eu não vou conseguir. Me humilho na tua presença e oro para que o Senhor faça a sua obra em mim. Porque não é fácil amar inimigos. Orar por aqueles que às vezes são injustos conosco. O que mais produz o Sermão da Montanha? Uma segunda coisa: uma avaliação contínua da nossa fé. Você já avaliou a sua fé alguma vez? Podemos dizer que somos cristãos, que a nossa fé está nele, e mesmo assim a nossa fé tem que ir além das palavras. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 20. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta. Paulo acrescenta em 2 de Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Quantos já leram esse texto? Eu fico arrepiado. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos
que Jesus Cristo está em vós? Se não é que jamais, se não é que já estáis reprovados. Quando expostos a essa conduta, a esses comportamentos, estaremos avaliando a legitimidade da nossa fé. Porque tudo que agrada a Deus provém da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando os discípulos ouviram o Senhor pregando, eles falaram: é duro ouvir essa mensagem. Quem pode cumprir com a exigência dessa mensagem? E Jesus disse-lhes: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para nós é impossível viver segundo o que a palavra diz, mas para Deus não há nada impossível. O que mais produz em nós o Sermão da Montanha? Uma terceira coisa: um método evangelístico efetivo. Você vai entender do que eu estou falando. Por que se tornaria um método? Porque produz dentro da igreja um método evangelístico. Porque o sermão desafia-nos como igreja para sermos o sal e a luz da terra. Para sermos testemunho, para darmos sabor, para preservarmos, para produzirmos sede e para dissiparmos as trevas. Eu creio que se a igreja for verdadeiramente sal e luz do mundo, essa vai ser a sua maior mensagem. Não existe uma outra mensagem. Você pode apelar a todos os métodos evangelísticos para ganhar pessoas, para atrair pessoas para Cristo. Mas quando você conseguir ser sal e luz no meio que você age, as pessoas vão ter sede e fome da justiça de Deus. Vão querer ser como nós. Para isso, devemos ser diferentes aos demais. Devemos ser mansos, humildes, misericordiosos, perdoadores, pacificadores. Precisaremos ter fome e sede de justiça. Precisaremos nos alegrar no meio da perseguição. Quantos se alegram quando estão sendo perseguidos pela causa de Cristo? Eu me lembro que a primeira coisa que meu pai fez quando eu me converti foi me desafiar para uma briga. E falou: se eu surrar você, você abre mão dessa igreja e desse Deus. E se você me surrar, eu vou para a igreja. Me desafiou na rua, eu me senti assim, muito mal. Abençoei a vida do meu pai, virei as costas e fui para casa, chorar no meu lugar secreto. Foram 14 anos. E meu pai só entrou na igreja no dia que o caixão da minha mãe entrou na igreja. E aquela noite eu preguei vitória sobre a morte, com o caixão na frente do púlpito e meu pai na primeira fileira sentado. E eu disse: hoje minha mãe está pregando a sua última mensagem,
e está dizendo que a morte é real e que você precisa ter um encontro com Jesus hoje. E aquele dia, meu pai entregou sua vida para Jesus. Passaram-se 14 anos. E ele disse: agora eu creio que vocês são sal e luz. Foi uma coisa linda o funeral da mãe. Como está a sua família? Como os seus amigos, os seus vizinhos? Todos têm que ver que somos diferentes. Precisam enxergar em Deus, em nós. Eu acho engraçado quando as pessoas falam: não, mas na nossa cidade todo mundo é crente. É uma cidade convertida. E eu duvido disso. Sabe por quê? Porque se a cidade toda estivesse convertida, não haveria aumento de droga e violência. Mas quanto mais crentes tem, mais aumenta a maldade. Falando das mega igrejas, multidões de pessoas, mas pouco testemunho. Não há mudanças na sociedade. Parece que a vida cristã tem se limitado a reuniões, a eventos, momentos. Não entendemos que a igreja vá além do clero, do culto, do domingo, do templo. Não há mais ética, verdade, seriedade, sinceridade. Pelo contrário, há fofoca, murmuração no meio dos próprios irmãos. Por que mais devemos nos expor ao Sermão da Montanha? Porque ele produz esperança. Diga esperança. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados. 9 vezes nos primeiros 12 versículos se repete a palavra bem-aventurados. Sabe o que significa essa palavra? Felizes, afortunados, satisfeitos e gostei, dignos de sermos parabenizados. A Bíblia, a mensagem fala abençoados. O Sermão da Montanha produz esperança, porque Jesus nos diz que sim, é possível sermos felizes no mundo caído. Meu querido amigo, meu querido irmão, há esperança para nós. Podemos encontrar a verdadeira felicidade no mundo caído, pela graça do Senhor. Eu disse alguma vez aqui, o homem foi criado para ser feliz. É o estado normal. Anormal é aquele que não é feliz. E todos anelamos sermos felizes. A felicidade do primeiro homem dependia da sua obediência e permanência em Deus. Por isso, quando falamos de frutificação, usamos João 15 e falamos da importância da permanência em Deus. Enquanto Adão e Eva assim fizeram, não há registro de infelicidade na Bíblia. Mas sabe que o pecado fez que a felicidade do homem fosse afastada, que a maneira para o homem alcançar a felicidade mudara. Mas o Sermão da Montanha providencia a forma para alcançarmos a felicidade. A felicidade depende da maneira como eu sou. E por isso ele diz: bem-aventurados os humildes. Quem será feliz? Os orgulhosos. Amém?
Quem será feliz? O humilde, o misericordioso, o pacificador. Eu pergunto, quando alguém nos ofende, como reagimos? Como você está reagindo às ofensas? Porque o orgulho se ofende, se amargura, se ressente. O orgulho não é mais feliz, você fica chateado, fica bravo com a pessoa, ressentido. Não me olharam, me ignoraram, me fizeram, não me falaram. O que seria o contrário do orgulho? A humildade. Você quer ser feliz? Seja humilde. Não somos mais felizes quando não vemos logo a justiça sobre o mal. Quando você vê algo mal, você tem fome de vingança. Queremos que o pecado seja punido, esse cara merece castigo. Mas o que seria o contrário de querer a nossa justiça? A misericórdia. Perdoar os outros. Isso nos fará felizes. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4, 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso me faz um ser todo-poderoso. Posso estar falando uma heresia, mas a minha Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, vamos chegando à conclusão. Não podemos ser felizes alheios de Deus. Não podemos. Não se iluda, não se engane. Quantos famosos e ricos são infelizes? Porque tem quem diz: quando eu comprar a casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. E quando você compra, protela e diz: não, só quando eu tiver uma outra coisa eu serei verdadeiramente feliz. Protela de novo a felicidade. E os ricos e famosos estão longe de Deus, vivem uma vida de aparências, e por trás disso tudo, fama, poder, riqueza, encontramos dependentes químicos, depressões, vidas miseráveis, suicídios, etc. Porque a aparência do mundo é enganosa. Ensina-nos que seremos felizes quando sejamos ricos ou famosos, ou quando conseguirmos atingir todos os nossos desejos, ou quando não precisemos de mais ninguém. Mas Jesus ensina o contrário. A verdadeira felicidade trata-se de conhecer Deus, viver em comunhão com Ele, obedecer seus mandamentos, ser feliz e confiar que Deus está no controle de tudo, que nada acontece por acaso. A felicidade não está nas disciplinas espirituais, também não. Tem pessoas que leem a Bíblia, que oram, que se consagram, que vêm para a igreja, mas não são felizes. E pelo contrário, estão insatisfeitos. Porque não é só uma disciplina que traz a felicidade. Minha felicidade não depende de fazer algo, e sim de ser algo que só Deus pode fazer em mim. Não trata-se do que faço para Deus, e sim do que Deus faz em mim, do que eu sou em Deus. Finalizo perguntando: vocês estão mesmo a fim de serem ensinados pela palavra?
Vocês querem aceitar a palavra de Deus como a única verdade? Vocês vão reconhecer continuamente a sua necessidade de Deus, que não pode por si só. Hoje você pode avaliar o seu testemunho. Você está sendo sal e luz da terra. Você tem esperança? Não gostaria de sair da desesperança, da depressão, do medo ao futuro, da tristeza por não ter ou ser o que o mundo disse? Você precisa se expor ao sermão da montanha. E quando essa mensagem impacte a sua vida, você se tornará a pessoa mais frutífera em tudo. Você não só mudará um comportamento por alguns dias. Você não precisará simplesmente se esforçar para acrescentar um bom hábito. Você será uma pessoa poderosa em Deus. Uma pessoa espiritualmente firme no Senhor. Por isso, essa primeira lição é se comprometer para não faltar, para estar faminto e desejoso do que Deus fará com você e principalmente do que o Espírito Santo fará na sua vida, porque nada dependerá de você e tudo dependerá de Deus. Grave: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso perdoar os meus inimigos, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso orar por aqueles que me caluniam, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso ser um homem puro, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quando a palavra de Deus encontrar lugar no seu espírito e na sua vida, meu querido, você mesmo vai se surpreender do que Deus fará, porque você se tornará uma testemunha da glória do Senhor. Você multiplicará o caráter de Cristo. Você será um multiplicador de Cristo. As pessoas vão enxergar em você uma pessoa totalmente diferente. Não é mágica, mas é algo milagroso que Deus pode fazer. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor e Deus, nós te agradecemos por essa primeira lição sobre o Sermão da Montanha. Almejamos mesmo sermos ministrados, almejamos que a palavra toque profundamente os nossos corações e nos dispomos para que o Senhor faça a sua obra perfeita em nós, pelo poder do seu Santo Espírito. Amém. E amém.